Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que alegria, nós estamos mais uma vez aqui na presença de Deus, já oramos, já falamos com o Senhor, e nós temos muita certeza de que Ele está entre nós esta manhã para nos abençoar. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 2, nós vamos ler aí alguns versículos da palavra de Deus. Meus irmãos, hoje eu estou tendo a alegria de estar com a minha esposa aqui. Alguém viu ela por aí? Alguém viu, né? Está lá atrás. Levanta aí, meu bem, para todo mundo te ver. De trás das câmeras. Está com o Mateus no braço lá. O Mateus está dormindo. Alguns dos irmãos conheceram ela lá no retiro. Inclusive tem uma turma aí que eu quero que ela fique veaca. Fique esperta. Uma galera aí da pesada, né? E aí, ela chegou antes de ontem, estava aí conosco ontem durante o dia e hoje veio participar aqui do trabalho, da oração. Essa mulher é uma serva de Deus, uma bênção na minha vida, na vida da minha família. Foi mais de 2 horas, irmãos, de bate-papo no banco da praça, tentando convencer ela a namorar comigo. E foi na base do convencimento, irmão. Parecia que eu estava vendendo um produto. 2 horas depois ela falou, vou ver se tudo que tu está falando é verdade. Eu não sei se ela descobriu se é verdade ou mentira, eu sei que deu certo, né? Graças a Deus, graças a Deus. Deus abençoe a vida da Eliane. Eu quero agradecer a Deus por esses 3 dias de muita alegria, de muita graça, louvar a Deus pela vida do pastor Valmir, cada irmão e irmã que coopera aqui nessa igreja, na Cibapa. Deus abençoe o Wilson e a Deise, que são os meus grandes amigos aqui. Deus abençoe o Denner, sua esposa. Deus abençoe o Vitor e a Luana, que... Cadê? Tá aí? Os dois? Tu tá aí, né? Tu sumiu, abençoado. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe a vida de todos os meus amigos que congregam aqui nessa igreja. Eu estou muito feliz, eu me sinto muito alegre de poder participar com vocês desse trabalho. Para mim, é muita satisfação. Eu falei, ontem nós estávamos conversando sobre isso. Vocês me deixaram muito tempo esperando. Foi de fevereiro até agosto. Isso não é coisa que se faça. Isso aqui é um desrespeito com o homem de Deus. Tá? Não faça isso mais não. Tá bom? Marcos capítulo 2, a partir do versículo 1, nós vamos meditar aqui algumas coisas importantes para as nossas vidas. Eu vou, de alguma forma, entrar num assunto que eu comecei na primeira noite, na primeira manhã que eu falei, e alguma coisa que eu falei ontem. Como eu disse, a palavra, ela nos conduz a certos assuntos que a gente não pode fugir deles. Então eu vou entrar aqui em alguns assuntos. Esta manhã nós iremos falar aqui, conforme esse programa, o paralítico de Cafarnaum. Então o texto que eu quero ler é exatamente esse de Marcos 2, porque tem alguns detalhes que Marcos põe que os outros não colocam e que eu preciso desses detalhes para esta manhã. Diz assim a palavra de Deus, a partir do versículo 1, diz assim: E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. Então esse é o primeiro detalhe, Jesus estava em casa. Aí vem o versículo 2 que diz assim: Logo se juntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. Esse é o segundo detalhe do texto, do versículo 2. Jesus está anunciando a palavra em casa. O versículo 3 diz assim: E vieram ter com eles, conduzindo um paralítico, trazido por 4. Marcos dá esse detalhe, eram 4 pessoas que estavam trazendo esse paralítico. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, abaixaram o leito em que jazia o paralítico. Versículo 5, e Jesus vendo-lhes a fé. Então a fé que Jesus viu aqui não foi a do paralítico. A fé que Jesus viu, que foi expressada aqui através dessa atitude, foi a fé desses 4, desses homens. É claro que nós podemos aqui acreditar que o paralítico também creu, mas Jesus, ele viu a fé de todos eles, desses homens que agiram para que esse paralítico estivesse na presença de Jesus. Está aí, ó, vendo-lhes a fé,
disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Esse é um detalhe que nós vamos falar hoje também. E o versículo 6 diz assim: estavam ali assentados alguns dos escribas. Lembra dessa turma? Nós estamos falando desde o primeiro dia, aquela turma que sempre está ali dando trabalho, sempre questionando os milagres, sempre questionando a ação de Jesus Cristo. Olha o que eles diziam. Os escribas estavam ali assentados estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo o seu espírito, que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Essa é uma pergunta que eu acredito que ninguém consegue responder, a não ser o próprio Jesus. Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Aí Jesus diz ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se indignaram e glorificaram, se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Amém? Meus amados irmãos, eu quero que vocês avaliem comigo alguns detalhes desse texto. O primeiro detalhe que eu quero considerar com vocês é sobre a necessidade deste homem. Esse homem estava passando por esse problema seríssimo. Ele era paralítico, ele tinha limitações, e ele precisava de um milagre de Jesus. Em determinado dia, Jesus estava em Cafarnaum, estava em casa, e esse homem precisava de milagre, e graças a Deus ele pôde contar com alguém que estendesse a mão para ele, e que de alguma forma levasse esse homem até a presença de Jesus Cristo. Eu estou falando isso, eu já estou entrando nesse detalhe rapidamente, porque foi exatamente sobre isso que eu falei na primeira noite, quando nós falamos aqui daquele homem que estava enfermo à beira do tanque de Betesda, e que a reclamação dele foi que ele precisava de uma pessoa para estender a mão para ele, ele não achou. Jesus falou: você tem vontade de ser curado? Eu tenho, mas eu não acho ninguém que me ajude aqui. Ontem pela manhã, enquanto nós falávamos aqui, nós falávamos da mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher, ela era acometida de uma enfermidade que lhe trazia o título de imunda diante da comunidade judaica, e ela não podia se aproximar das pessoas, ela não podia tocar e nem ser tocada pelas pessoas, era outra pessoa que se sentia sozinha. Uma das coisas que Jesus viu muito nos seus dias e que nós vemos muito hoje, são pessoas solitárias. Eu acho que você lembra de João capítulo 4, quando Jesus, meio-dia, chega em Samaria, e à beira do poço ele se encontra com uma mulher, a mulher samaritana, que ela também estava solitária. Agora, uma das coisas que eu acho bonito em Jesus é exatamente isso, esse desejo que ele tem de não só fazer o milagre, mas de fazer companhia, de estar próximo, de ouvir a dificuldade, de ouvir o sofrimento, de permitir que essa pessoa esvazie as suas dores, os seus traumas, a sua tristeza. Eu acredito que nós, como crentes, como cristãos, nós devemos aprender isso. Nós precisamos colocar o nosso coração em sintonia com o coração de Deus. Nós precisamos deixar que Deus venha trabalhar no nosso ser para que nós possamos ser milagres de Deus. Essa é uma das coisas que nós temos tido dificuldade. A grande dificuldade dos nossos dias não é Deus fazer milagre. A grande dificuldade dos nossos dias é nós sermos milagres de Deus. Sermos milagres de Deus para ajudar alguém, para estender a mão para alguém, para levar alguém a Jesus. Como foi o caso daquela mulher que ouviu falar de Jesus. Precisamos de alguém para falar de Jesus. Precisamos de alguém que vá buscar o cego lá na beira do caminho e trazer a presença de Jesus, ou que vai pegar o paralítico e vai levar até a presença de Jesus, mesmo que isso vai lhe trazer trabalho, vai lhe gerar um desgaste, mesmo que isso aconteça, pela ansiedade de ver Jesus fazer milagre, e de ver alegria no coração de alguém, nós precisamos estar dispostos a nos doar, a nos entregar. E a partir desse princípio, eu quero considerar com vocês um valor fundamental no cristianismo no reino, que é o valor do servir, do dispor de tempo e das suas habilidades para que alguém possa estar na presença de Jesus Cristo. Pergunte para a pessoa que está do seu lado, quanto você tem sido servo de Deus?
O quanto Jesus tem podido contar com você. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Eu quero que você pense muito bem sobre isso. Eu quero que você pense comigo nisso. As pessoas não estão tendo dificuldade de acreditar, não é em Deus. Guarde isso no teu coração. As pessoas não estão tendo dificuldade de acreditar, não é em Deus. Porque o ser humano em si sempre vai ter uma busca por Deus. As pessoas estão tendo dificuldade de acreditar é no ser humano, nas outras pessoas. Porque você prega, você fala do Evangelho, você fala de Jesus, e sempre vai vir na frente a imagem de alguém comprometido, e ele diz, eu não consigo acreditar, porque tem isso e isso no meio de vocês, fulano, beltrano, ciclano, e isso, e isso, e isso. As pessoas estão tendo dificuldade de acreditar no ser humano. Precisamos voltar a deixar Jesus Cristo nos usar de verdade, para que as pessoas olhem para a gente e dizem, realmente existe mudança dentro de você. Os maiores milagres que Jesus opera é o milagre de uma formatação na mentalidade do homem, é mudança de atitude, é quebrar padrões, quebrar valores, conceitos, e tirar principalmente aquilo que eu venho falando aqui, o egoísmo, o egocentrismo. A hombridade precisa nascer no nosso coração como evidência de que nós somos crentes de verdade. Precisamos aprender a dar nosso tempo, aquilo que somos, aquilo que temos, para que alguém possa receber milagre, para que alguém possa ser contemplado com o amor de Deus. Eu já falei isso aqui na primeira manhã. A Bíblia diz em 1 João capítulo 3, versículo 16, há um paralelo, porque João 3,16 fala do amor de Deus expressado através de Jesus Cristo. Diz a Bíblia lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal que... Para quê? Não, mas tenha... Então, 1 João 3,16, você só vai fazer um paralelo, é o mesmo capítulo e o mesmo versículo. Mas a primeira carta de João diz a Bíblia, que Deus prova o seu amor para conosco, sendo que Cristo morreu por nós. Ele disse que se Cristo morreu por nós, importa que nós também estejamos dispostos a dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Sabe o que diz mais? O versículo 17 diz assim, filhinhos, não amemos apenas de palavras, mas em obra e em verdade. E agora vem o 18, que é o mais dolorido, o mais que dói mais, é o versículo 18, 1 João 3,18, a Bíblia diz assim, aquele que tiver bens neste mundo, e ver o seu irmão passando necessidade de cerrar os olhos, porventura, estará nele o amor de Deus. Nós precisamos aprender a engolir esses versículos, precisamos aprender a ler essas coisas e deixar descer, como diz, né, de goela abaixo, para a gente ser chocado com a palavra de Deus, para a gente ser impactado com a verdade de Deus para as nossas vidas. Deixa eu fazer uma pergunta aqui essa manhã. Quantos trouxeram, hoje é desodorante, né? Quantos trouxeram desodorante hoje? Qual que é o item de amanhã? Está aqui, deixa eu ver aqui. Shampoo. Pois amanhã tu que não trouxe desodorante, tu vai trazer shampoo e desodorante amanhã. Esses dias aquela mulher minha passou umas raivas em mim. Eu fui pregar num lugar e ganhei um vidro de desodorante, a coisa mais cheirosa. E eu, todo empolgado. E a mulher falou assim, olha, você vai levar isso aqui, esse desodorante, e me deu uns 3 litinhos, assim, falou, isso aqui, quando acabar isso aí, tu enche de novo. Ela foi pegando os litinhos meus dos desodorantes e foi entregando para os outros. Daqui a pouco o meu desodorante estava na metade, eu falei, cadê os outros litinhos? Deu enxerto? Não, aqui já doei, já entreguei, já estava... Mas a gente só quer para a gente, né? Só quer para nós. Então aqui estão 4 homens que se encontraram com um paralítico, não sabemos se eles eram amigos, se eles tinham uma amizade há muito tempo, mas eles viram aquele homem ali naquela situação e disseram, meu amigo, o que depender de nós, você vai receber o teu milagre. O que depender de nós, você vai ficar na presença de Jesus. Só se Jesus não quiser te curar, mas que nós vamos dar um jeito de você ser curado hoje, nós vamos. Nós vamos te colocar diante de Jesus. E alguém colocou e falou, olha, é o seguinte, a casa está lotada, não tem como entrar, não tem porta da frente, não tem porta de trás, não tem como entrar. Não dá para entrar na casa. E aí os homens pensaram numa forma, uma estratégia, uma maneira para poder levar aquela pessoa até Jesus. Isso aqui é uma coisa que nós devemos aprender. Isso aqui é mensagem para evangelização. Porque para se levar pessoas a Jesus é necessário, às vezes, determinada estratégia. Precisamos nos esforçar, nos dedicar, gastar
tempo trabalhando, projetando maneiras de conduzir pessoas até a presença de Jesus Cristo, que não é todo mundo que é fácil. Tem gente que quando tu vai começar a pregar, ele começa a chorar, é verdade e tal. Mas tem uns que é mais difícil, irmão. Tem uns que tu vai pregar para eles e já começa dizendo assim, eu não acredito na Bíblia. Como que você vai pregar se ele não acredita na Bíblia? Você vai falar o quê? Se tudo que tu fala está na Bíblia. Então existem pessoas que são mais difíceis, dá mais trabalho, mas sempre há uma maneira de você levar a pessoa a Jesus Cristo. Você precisa parar e pensar, e às vezes orar também. Aqui estão os homens que não mediram esforços, não mediram dificuldades, não mediram impedimentos, mas o que eles queriam era colocar esse homem aqui na presença de Jesus Cristo. É o servir, é o dar, é o dispor. A Bíblia diz em Marcos, foi Marcos que escreveu isso, Lucas também diz, que um dia Jesus estava diante dos seus discípulos e ele chegou perto dos discípulos e estava uma discussão entre eles lá. Ele falou, o que está acontecendo aí? Um falou, não, é porque nós estamos vendo aqui qual de nós que é o maior, qual de nós que é o melhor. O Pedro aí está dizendo que prega melhor, o João está dizendo que ora e Deus cura, o outro ali está dizendo que é mais usado na revelação, aquele ali está dizendo que canta melhor, aquele ali está dizendo que... Cada um aqui quer ser melhor que o outro. Jesus virou para eles e disse assim, aquele que quiser ser o melhor, aprenda isso, seja o menor. Aí Jesus diz, você sabe por que vocês estão falando assim? É porque vocês andam muito olhando os líderes romanos, que dominam sobre os seus súditos, sobre os seus vassalos, e vocês ficam admirados com a grandeza desse estilo de liderança. Ele diz, porém, eu sou diferente. Enquanto que para muitos maior é quem está sentado à mesa, eu estou em volta da mesa como quem serve, como garçom. Ele diz, aquele que quiser ser grande, seja esse o que sirva aos demais. Marcos diz que ele virou para os seus discípulos e diz assim, enquanto que vocês pensam que o Filho do Homem veio para ser servido, eu digo, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Diga isso comigo, servir e dar. É o exemplo de Jesus. Agora pergunto para o seu irmão, qual é o seu exemplo? Servir ali é dispor de tempo, dispor das suas habilidades, das suas faculdades, para que você possa ver alguém bem. Dar, fala de liberalidade, um coração quebrantado, a disposição de abrir mão do que você tem, para ver alguém feliz, para ver alguém bem. Nós precisamos aprender a imitar Jesus Cristo nesses aspectos. Eu falei isso na primeira manhã, nós temos pregado um evangelho egoísta, um evangelho egocêntrico. Esses dias eu saí daqui de Palmas, e eu coloquei meu celularzinho numa rádio, e eu estava com a esposa, e aí eu coloquei na rádio, coloquei um fone no meu ouvido e outro no dela. Eu digo, vai escutando aí, Deus vai falar contigo. E aí nós fomos para casa, irmão, e nós estávamos ouvindo um programa de rádio evangélico, e eu fiquei impressionado com a propaganda, a forma como a pessoa prega o evangelho hoje, como as pessoas pregam o evangelho. Irmão, vem cá, e aí, irmão João, como é que foi? Você veio para essa igreja, Deus fez um milagre na sua vida? Fez, eu vim para essa igreja, eu estava devendo não sei quantos cheques, estava sem dinheiro, e hoje eu sou empresário. Ô irmã Maria, o que aconteceu? Você veio para essa igreja, Jesus fez um milagre na sua vida? Fez, eu vim para a minha igreja, para essa igreja aqui, eu morava de favor, hoje eu tenho casa e as pessoas moram de favor na minha casa. Ô irmão Joaquim, o que aconteceu aqui? Eu vim para essa igreja a pé, hoje eu tenho um carro e um monte de bicicleta para emprestar para quem quiser. E você, irmão Antônio, você veio para essa igreja, o que aconteceu contigo? Eu vim para essa igreja aqui, eu estava quebrado e sem dinheiro. Eu não vi, irmão, eu passei a tarde, depois que eu chegando lá não sei aonde, sumiu o sinal, e não vi ninguém falar de mudança de caráter. Eu não vi ninguém contar um testemunho de mudança de atitude. Eu não vi ninguém contar um testemunho de alguém que diz assim, olha, eu vim para essa igreja, eu era soberbo, eu era vaidoso, presunçoso demais, só pensava em mim, eu era egoísta, egocêntrico, Jesus trabalhou no meu coração. Eu vim para essa igreja, eu ouvi o evangelho, a palavra de Deus falou comigo, eu era duro, eu não chorava, eu era hipócrita, falso, mentiroso, eu era um sem caráter, eu era um sem vergonha, mas quando Jesus falou comigo, a palavra dele mudou meu coração. Hoje eu posso até mentir, mas se eu mentir é sem querer, porque eu vivo lutando para falar a verdade. Qual é o testemunho que você tem para contar? Nós precisamos aprender a pensar naquilo que é verdadeiro, naquilo que realmente agrada a Deus, naquilo que é prioridade para Deus. Então aqui esse exemplo desses 4 homens
que se esforçaram, que se dedicaram, que fizeram algo em favor de alguém. Eu preciso considerar 2 aspectos para poder entrar naquilo que Deus, no outro lado da palavra. 2 aspectos fundamentais que eu quero que você guarde no seu coração. Primeiro detalhe que eu quero considerar com vocês, foi uma frase que eu ouvi numa conferência missionária há uns 2 anos atrás. O pregador diz que a igreja é a continuidade do trabalho de Jesus. Isso é verdade. Jesus frutifica através de nós, irmãos. Isso está na Bíblia. A Bíblia diz em João capítulo 15, que Ele é quem lembra? A videira, e nós somos os ramos, as varas. Ele como sendo videira e nós sendo varas, subentende-se que o fruto que frutificamos não é nosso, mas que Ele depende de nós para frutificar. Sim ou não? O fruto que frutificamos não é nosso, mas que Ele depende de nós para frutificar. Então, Ele quer fazer algo na vida de alguém, não vai descer mais para fazer, Ele vai usar você. Se Ele quer fazer milagre na vida de uma pessoa, se Ele quer fazer milagre na vida de um outro, de alguém, Ele usa você. Ele usa suas mãos, sua boca, Ele usa você como instrumento de milagres. Então esse é o primeiro aspecto aqui, esse princípio que eu quero que você entenda, é que você é a continuidade do trabalho de Jesus. Eu me lembro que uma vez eu lendo um livro sobre evangelização, o escritor usou uma frase que eu nunca esqueci, ele diz: Deus não tem outras mãos senão as nossas. Então as mãos de Deus somos nós, os pés do Senhor somos nós, se Ele é a cabeça, nós somos o corpo, tudo que Ele vai fazer, Ele faz através de nós somos instrumentos de Deus. Somos veículos que transmitem, que levam, que conduz a glória de Deus. Somos como quem canaliza a glória, a presença de Deus para alcançar outras pessoas. Você tem que entender isso. Outro fundamental detalhe que você precisa, que eu quero que você lembre comigo, é que nós precisamos ampliar a nossa visão. Nós precisamos mudar o foco da nossa visão, para onde estamos olhando, para onde estamos enxergando. O nosso grande problema é exatamente um problema de visão, onde estamos focando a nossa visão. Lembre João capítulo 4, quando os discípulos chegaram para Jesus Cristo com a sua comida e disseram: mestre, come. Ele disse: uma comida eu tenho para comer e não é esta. Qual é a sua comida? A comida é realizar a vontade do meu Pai que está nos céus. Todo mundo sabe que Jesus gostava de comer. Tinha gente, até um grupo de religiosos chegaram a chamar Jesus de comelão. Todo mundo sabe disso. A Bíblia diz que depois, para tu ter uma ideia, quem é Jesus? Depois de ressuscitado, meu irmão. Não, tu não está sabendo quem é Jesus. Depois de ressuscitado, os discípulos chegaram à beira, estavam pescando Jesus à beira da praia esperando eles. Quando os discípulos chegaram lá na praia, Jesus já estava esperando eles. Já tinha feito um buraco na terra, colocou brasa e já estava assando o peixe. Tu não está ligado em Jesus Cristo ainda na sequência, não. E Jesus gostava de comer. Jesus era bom de boia. Marta que o diga, né? Que tinha que preparar comida para ele mais 11, mais 12. Então, ele era, mas só que quando os discípulos chegaram para ele, e detalhe, ele começou a falar com a samaritana meio-dia em João 4. E um dos maiores sermões de Jesus. Quando os discípulos chegaram com o prato de comida, a samaritana tinha descido e estava descendo à cidade para chamar os samaritanos a vir encontrar com Jesus Cristo. Chegaram com um prato de comida, estava sobre o monte Gerezi, chegaram com um prato e disseram: mestre, come. Jesus de cima do monte viu os samaritanos que vinham já saindo da cidade ao encontro dele. Ele disse: uma comida eu tenho para comer e não é esta. Alguém perguntou: mas porventura alguém trouxe comida para ele? Disse: a comida que eu tenho para comer é fazer a vontade do meu Pai. E Jesus está ensinando prioridade ali. Por quê? Porque quando os discípulos perguntam qual é a comida dele, ele aponta para os samaritanos e diz assim: vocês não dizem que há 4 meses para a ceifa? Eu, porém, vos digo: levantai os vossos olhos. Esse é o segredo, é levantar os olhos. É aprender a olhar para os necessitados, é aprender a olhar para aqueles que precisam ouvir a voz. Ele diz: levantai os vossos olhos e vede os campos que já estão brancos para a ceifa. Mude a direção do seu olhar. Mas eu quero que você, quem trouxe caneta aí? Levante aí a caneta, deixa eu ver quem tem caneta. Vocês estão bem, não vieram só orar não? Você não sabe quanta gente aprende na oração, não é verdade? Eu não sou uma pessoa de muita oração,
Mas às vezes quando eu vou para a igreja orar, eu gosto de levar um caderno. De vez em quando eu levo um caderno. Eu dobro meu joelho enquanto eu vou orando, eu vou lendo a Bíblia e tem coisa que Deus vai me mostrando na oração através da palavra. Esse aqui é isso. Aí eu já vou rabiscando e já vou deixando ali anotado. E tem um detalhe. Deus não pode falar com você através de mim se antes não falar comigo. Porque essa palavra, ela precisa trabalhar no meu coração primeiro, precisa me mudar. Então eu quero que você rabisque algumas coisas nesse texto aí. Se você tiver coragem de rabiscar a tua Bíblia, talvez você está com a Biblinha novinha aí você fala, não vou rabiscar não. Então pede a do irmão emprestar, diz, empresta a tua Bíblia, deixa eu rabiscar. Rabisque alguma coisa na sua Bíblia, por favor. Vamos lá. Agora, a minha mensagem hoje tem dois lados. O primeiro lado foi esse lado da ação desses rapazes. Agora vamos para o segundo lado da minha mensagem. Vamos para o texto. Olhe o texto e vá rabiscando a palavra que eu pedi para você rabiscar. Nós temos no versículo 1 a seguinte declaração: alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E a primeira pergunta é: quem entrou em Cafarnaum? Quem? Jesus. Você não precisa colocar o nome Jesus, mas você precisa entender esse primeiro detalhe. Quem entrou foi Jesus. Então a primeira palavra que você vai rabiscar aí é a palavra casa, porque o detalhe é: Jesus estava em casa. Irmão, e isso aí, esse versículo, dá pano para manga. Porque quando Jesus está em casa, irmão, a coisa é diferente. E é sobre isso que eu quero que você pense. Jesus estava em casa. Versículo 2, diz o texto assim, ó: e logo se aproximaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. Eu quero considerar dois detalhes, e você vai rabiscar apenas essa última parte que diz, anunciava-lhes a palavra. Mas eu quero considerar alguns detalhes com vocês aqui do versículo 2, observem comigo, presta atenção, você sempre vai ver Jesus acompanhado de uma grande multidão. Só que Jesus nunca se empolgou com essa multidão, nunca. Quando ele via que eles estavam tentando elogiar ele demais, aumentar, glorificá-lo demais, a Bíblia diz que ele se isolava para os lugares desertos para orar, porque ele sabia que confiança mesmo era Deus. Um detalhe interessante que eu acho em João capítulo 6, uma das coisas mais fortes da Bíblia, que eu acho nos evangelhos pelo menos, é quando aquele monte de gente chega para Jesus, mestre, onde é que o senhor estava? Nós estávamos te procurando, aquele tanto de gente. Jesus olha para aquele monte de gente e diz aqui, eu vou saber bem que quem é crente de verdade é agora. Que é o desafio do pastor, você dá a paulada para ver quem é que fica em pé. Jesus diz, agora eu vou ver, quer ver? Aí virou para aquele tanto de gente e falou assim, vocês estão me procurando não é por causa dos milagres que eu faço, mas é por causa da comida que eu multiplico. Trabalhar, e não pela comida que perece, mas pelaquela que permanece, pelaquela que é eterna. Aí, alguns abençoados, metidos alguns tapados, virou para Jesus querendo ganhar mais, falou assim, Jesus, como é que nós vamos realizar as obras de Deus? Ei, irmão, para que foi fazer uma pergunta dessa? Ele entrou, irmão, de bicuda. Quando foi lá no finalzinho, meu pastor, eu fiquei impressionado, Jesus dizendo assim, vocês precisam participar de mim como maná, tem que me comer a minha carne, beber do meu sangue, se quiser ter alguma coisa comigo. Quando terminou o sermão, aquela turma falou, esse discurso é duro demais. Começou todo mundo a sair, ficou só Jesus e os 12, a multidão todinha foi embora. Os 12 ficou olhando um para o outro assim, falou, rapaz, e nós, o que nós faz? E Jesus, eu pergunto, o que vocês vão fazer? Vão atrás dele ou fica? Um deles virou para Jesus e disse, para quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Se multiplica peixe ou pão, não quero nem saber. Se o Senhor vai curar ou não, eu não quero nem saber. O que eu sei é que a palavra que sai da tua boca é vida, e basta essa palavra para poder me fazer permanecer na tua presença. Você pode dar um glória a Jesus mais alto do que esse? Então aqui está uma grande multidão, e o texto no versículo 2, guarda aí, nota aí esse detalhe, e anunciava-lhes a palavra, porque essas são duas coisas que nunca vão se desligar, Jesus e a palavra. Por quê, pregador? Porque Jesus é a palavra, ele é o verbo de Deus, ele é a declaração de Deus aos homens, e o detalhe é que aonde Jesus está, ali estará a sua palavra.
Amém, irmãos? Aonde Jesus está, ali estará a sua palavra. Se a palavra de Deus for primazia, for prioridade, com certeza Jesus estará ali. Se a palavra de Deus ela for considerada prioridade para o homem, com certeza Jesus poderá trabalhar naquele lugar, naquela casa. Então aí está esses dois detalhes que você já está rabiscando aí. Mas nós vamos para alguns detalhes e eu já estou caminhando para o final. Versículo 3. Vieram ter com ele conduzido um paralítico, trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde ele estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Versículo 5. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoado estão os teus pecados. Pega a sua caneta e rabisca essa palavra: perdoado estão os teus pecados. Porque aqui está a terceira realização na ordem dos fatores. Primeiro, Jesus está em casa. Quando Jesus está, a palavra é falada. E quando essa palavra é falada, o que acontece depois é exatamente isso: perdão de pecados. Um lugar onde a palavra de Deus está, não tem como acontecer outra coisa que não seja perdão de pecados. Perdão de pecados. Diga: Deus perdoa e nos ensina a perdoar. Ele libera o perdão e nos ensina a imitar a Ele. A Bíblia diz em Efésios capítulo 4, lá no finalzinho: perdoando-vos uns aos outros como Deus vos perdoou a vós. Perdoar igual Deus perdoa. Não é esse perdão michuruca de muitos crentes: tu está perdoado, mas não olha na minha cara mais, né? Não é esse não. Então, essa é a terceira declaração que eu quero que você coloque aí: perdoados são os seus pecados. E agora nós vamos para a última declaração, e aqui está uma chave poderosa que vai mudar muita coisa na sua vida, se você acreditar. No 6 diz assim, estavam ali assentados alguns dos escribas e arrazoavam em seu coração, dizendo: por que diz este blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, conhecendo logo o seu espírito, porque assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta, toma o teu leito e anda. Aí você pode rabiscar esse versículo 10, que fala da cura, do milagre. Mas nunca se esqueça, a cura não vem antes do perdão. Esse é o detalhe que eu quero que você entenda. O perdão é antes da cura. Você não pode esquecer isso jamais. Porque é exatamente o perdão o ponto de partida para a cura. Em muitos casos, na maioria deles, o perdão em si já é a cura. E nesse particular, eu quero que você entenda um detalhe acerca desse texto aí. Jesus está em casa. Na casa que Jesus está, a palavra dele tem primazia. Na casa que Jesus está, há perdão. E eu não estou falando agora apenas no perdão que Jesus dá, mas sim no perdão que é liberado entre todos aqueles que estão na casa também. E na casa que Jesus está, por haver perdão, há cura. Aí você vai virar para essa pessoa e vai fazer só uma perguntinha para ele. Pergunte para ele: Jesus está em sua casa? Vamos estar em pé, por favor. Aleluias. Glória a Deus. Jesus está na sua casa? Ele mora lá? Se ele estiver lá, você vai conseguir cumprir os princípios de Mateus capítulo 11, verso 28. Aprendei de mim que sou manso. Esse negócio de ser manso não é para qualquer um não, meu irmão. Ser manso não é ser medroso ou frouxo. Manso é a capacidade de controlar esses impulsos. Você tem vontade de morder a testa de um, ao invés de morder a testa dele, você pega um pedaço de pau e bota na boca e fica mordendo. Você tem vontade de chutar a canela de um, ao invés de chutar a canela dele, você vai lá para o quintal e chuta a canela da árvore. É manso. Você se controla. Dá vontade de torcer um. Ao invés disso, você vai lá para o quintal, pega uma camiseta, joga uma água, passa um sabão e torce a camiseta.
ser manso, humilde. Humildade é um dom extraordinário, grandioso, só Deus pode dar ao homem, porque esse dom, a chave da humildade, eu não tenho tempo para falar sobre isso aqui, uma hora eu vou falar sobre isso aqui, uma hora eu vim bem aqui para falar sobre esse negócio, quer ver, tu escuta o que eu estou te falando. A chave da humildade, João capítulo 13, convicções, certeza de quem você é, de onde veio e para onde está indo, porque quem tem convicção não precisa provar nada para ninguém. E o mais interessante da humildade é que é um dom tão melindroso que no dia que você descobre que tem, você perde. O camarada que diz, eu sou humilde, perdeu a humildade. Agora a humildade, ela se manifesta muito mais como reação do que como ação. Porque quando a pessoa age na aparência de humildade, o que sou é simplicidade. Agora humilde é aquele que você desafia ele, e ele vem por baixo. Como Ana, que estava no templo orando, e o sacerdote olha para ela e a tem como embriagada. Se fosse como muitos que eu conheço, viraria e diz, presta atenção, otário, não está vendo que eu estou orando não? Ela vira para o sacerdote e diz, meu Senhor, não tenhas a tua filha, a tua serva como filha de Belial. A minha alma está derramada diante da presença de Deus, eu estou aqui sofrendo em oração. O mesmo sacerdote que julgou ela errado, apontou o dedo e disse, filha, que Deus conceda ao teu coração conforme aquilo que tu estás pedindo. Alguns dias depois, alguns meses depois, Ana vem à presença de Deus e oferece Samuel como presente de Deus. Muitos milagres não vêm porque a gente não aprende pela humildade como devemos responder aquilo que somos questionados. Então Jesus diz, aprendei de mim. Quando Ele está em casa, a gente aprende a ser manso e a ser humilde de coração. Se Ele está dentro da tua casa, não há lugar para brigas, não há lugar para a gente querer falar mais alto, não há lugar para voos de pratos e de xícaras e de copos. Eu lembro que a minha irmã gostava de tacar em mim um amassador de feijão. Alguém tem amassador de feijão aí? Quem sabe o que é amassador de feijão aí? Vocês não sabem, tem uns aqui que não sabem nem o que é fazer feijão, cozinhar. Minha irmã gostava de tacar em mim um amassador de feijão, mas também, irmão, só Deus sabe o que eu aprontava, velho. Se Jesus está em casa, não tem lugar para atacar amassador de feijão, faca, pedra. Se Jesus estiver em tua casa, vai haver lugar para o perdão. Existem pessoas aqui esta manhã que a única coisa que está precisando é ele deixar Jesus falar dentro da casa dele. Quando Jesus puder falar com ele, quando Jesus puder falar na vida dele, coisas que ele imaginava que nunca ia acontecer, vai passar a acontecer rapidamente. Talvez o teu milagre não é a mudança na sua situação financeira, talvez o teu milagre, eu acredito muito nisso, é só você deixar a voz de Deus falar com você. A voz de Deus muda as coisas. Deixa nascer dentro de você a esperança e comece a olhar para Jesus como aquele que vai te ensinar tudo de novo. Cante. Estou sendo muito abençoado aqui, e eu acredito que a bênção de Deus está vindo sobre a sua vida, meu irmão. Aleluias, aleluias. Ele muito insistiu, não sairia
Meus irmãos, nós vamos fazer neste momento um ato profético. Eu já estou devolvendo o microfone agora, mas antes eu quero fazer com vocês um ato profético. Nós vamos abençoar as nossas casas, famílias. Nós vamos abençoar de uma maneira especial as famílias esta manhã. O texto diz que Jesus estava em casa, então nós precisamos pegar o gancho dessa palavra. Você que está aqui hoje, que seu pai, sua mãe, seu irmão, seu cônjuge está aqui, eu quero convidar você a se aproximar de alguém que tem esse vínculo, que tem essa ligação. Eu sei que minha mulher não vai vir aqui não, porque ela não tem coragem. Essa não é a área dela. Mas eu quero que você encontre alguém, e você vai orar com ele, com ela, e você vai dizer: Jesus, eu quero o Senhor na minha casa, no centro, fazendo a tua vontade, fazendo o teu querer. Oh Deus, vidas transformadas, pais sendo transformados, filhos sendo mudados pelo poder do Espírito de Deus. Jesus está na tua casa. Oh, o Espírito do Senhor está estabelecendo um altar dentro da tua casa. Ali Ele vai ser glorificado, ali milagres vão acontecer, ali a presença de Deus vai ser estabelecida, em nome de Jesus Cristo. Creia nisso. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Eu quero que o Senhor toque na minha casa, na minha família. Toque neste momento, papai querido, no meu filho, na minha querida esposa. Toque, meu Deus querido, no meu lar e faz uma mudança por completo. Vamos cantar com tudo que a gente tem agora.